Olá, meus amores, boa tarde. Em amor vos saúdo. Hoje venho conversar um bocadinho convosco e espero-vos a todos bem. Estamos a viver momentos de intensa vibração energética, com muitos convites. O nosso corpo emocional está ao rubro e o nosso corpo físico está a procurar lidar com todas as informações que estão a vir até nós, também desde o nosso corpo espiritual. Amanhã eu conto vir a voz para falar do portal que amanhã ocorre. Hoje a energia da ressonância de Schumann está elevadíssima. Elevadíssima não é elevadíssima porque já atingiu picos muito mais elevados, mas hoje atingiu os 50 e qualquer coisa, agora já não tenho presente. Isto para vos dizer que se sustentem, que se aconcheguem, que se amem. Em verdade não há vibração mais poderosa que a vibração do amor. E a vibração do amor começa dentro de nós próprios. Começa por cada um de nós. Começa de mim para comigo, para depois poder emanar para o outro. A energia está muito elevada. Há muitas pessoas que podem sentir tonturas, que podem sentir-se zonzas, sentir ainda mais os zumbidos nos ouvidos, sentir ainda mais o coração a palpitar. Porquê? Porque não estão habituadas a estes influxos de luz tão fortes. E é uma enorme bênção. Então acolham a bênção. Peçam aos vossos guias que ajustem os níveis de intensidade para que sejam recebidos de uma forma serena e tranquila por vós. Quer tenham dormido, quer não tenham dormido, tudo está bem. Tudo está em propósito divino maior. Retirem a vossa mente do medo e coloquem a vossa mente no amor. E eu hoje venho conversar um bocadinho convosco acerca das primeiras civilizações. Porque hoje, através de uma alma irmã que eu muito amo e que é alguém extremamente consciente neste plano físico, tive acesso a um evento que hoje aconteceu sobre a energia lemuriana e Atlante. Eu nem sequer tive autorização da minha alma para estar presente. Mas senti que era o momento de vos trazer a mensagem sobre essas civilizações. Primeiro que tudo, as primeiras civilizações no planeta foram muito ancestrais à civilização lemuriana e à civilização atlante. A primeira de todas as civilizações foi a civilização de Lira. E na civilização de Lira, nós ainda nem sequer tínhamos uma aparência completamente humanoide. Tínhamos um misto, tal como eu pintei há uns anos atrás, um misto de leão e humano. Porque, em verdade, a constelação de Lira, que foi de onde muitos vieram, de onde os que deram, os dadores de vidas aos mundos, entraram pelo portal das Pleiades, entraram através da conexão também com a civilização, com a energia de Lira. E através do portal das Pleiades, transportámo-nos para esta dimensão para criarmos um novo planeta, para criarmos uma nova experiência. Quando nos dirigimos, eu estou a falar-vos isto de acordo com as memórias que eu tenho do meu acáshico galáctico e cósmico. Não estou baseada em nada do que possa ter lido, por isso não me perguntem onde é que podem ler mais sobre. Como eu já vos disse mais do que 1000 vezes, mergulhem dentro de vós, porque o que está para vós irá vir a vós no tempo da alma. E eu há uns bons anos que já acedi a alguns vislumbres do que é o meu acáshico cósmico. E a vida a este planeta e as almas que encarnam neste planeta encarnam sempre através do portal das Pleiades. Mas um portal das Pleiades absolutamente sustentado pela sabedoria dos professores espirituais
E a sabedoria dos professores espirituais são aqueles que estão sustentados em Sirius A, como é o caso de Yeshua e Maria Madalena. Mas mesmo a primeira de todas as civilizações, que foi a civilização de Lira neste plano, quando a Terra foi concebida, eles não tinham, como eu vos estava a dizer, uma aparência humanoide. Eram um misto de humano e leão. Porquê? Porque estavam já a ancorar a magnificência da realeza divina. Porque em verdade, quando nos deslocamos nas naves, se assim o quisermos chamar, que eram cidades etéricas, para este universo, a nossa forma era plasma. Era plasma em movimento. Eu costumo dizer que era quase como uma espécie de gelatina. Uma gelatina com forma. E que acionávamos nas nossas naves os botões ou as teclas, que também eram energia pura em movimento, para dar forma ao que se manifestou no planeta. No início, os primeiros tempos do planeta Terra, os primeiros elementos a serem manifestados foram os elementos do fogo, a lava. Depois tivemos ao auxílio dos dragões, porque os dragões conseguem assistir em todos os planos de consciência. E aqueles que acham que os reptilianos são densos e negativos estão profundamente enganados. Porque tanto os reptilianos, quanto os draconianos, quanto o povo dragão, foram eles que assistiram no abrir dos túneis que sustentaram a grelha magnética no planeta terrestre, no planeta Terra, nesta dimensão terrestre. Então, de uma vez por todas, eu convido-vos a elevarem a vossa mente para além do medo e a abrirem-se à percepção do que é o amor em ação. Porque, efetivamente, as primeiras civilizações, muito antes da Lemuriana e da Atlante, foram amor em ação, de forma absolutamente pura. Então, estava-vos a dizer que primeiro tivemos de ter a assistência do povo draconiano e do povo reptiliano para ativar os túneis intraterrenos que sustentaram toda a energia da grelha magnética. Depois, como eu já vos cheguei a referir anteriormente, foi-me mostrado que quando a vegetação chegou ao planeta, e com a vegetação também já estava a água plena, aquilo que nós hoje em dia chamávamos erva tinha a dimensão de metros e as árvores eram imensas. Durante muito tempo teve de ocorrerem ajustes para que no tempo da alma as cidades planetárias pudessem descer sobre o plano terrestre. A Terra precisou do seu tempo para se ajustar à realidade física que agora conhecemos. E a civilização de Lira foi a primeira a ancorar os primeiros templos. E dos primeiros templos a serem manifestos, um deles foi o Templo da Lua, em honra à deusa Luna. Porque a Lua não é simplesmente um asteroide, um satélite, ou seja, o que for que lhe queiram chamar, que eu já nem estou a entrar por aí. A Lua traz para este plano o equilíbrio do divino masculino com o divino feminino. E nos primeiros tempos, nem sequer a Lua estava no alinhamento que está agora. Porque, entretanto, houve movimentações galácticas e cósmicas que levaram ao reposicionamento da Lua. Isto para vos dizer que todos os alinhamentos divinos e cósmicos são absolutamente sincronísticos com o que está de mais puro a manifestar. A seguir à civilização de Lira, eu não me vou alongar muito mais em Lira, porque não é o propósito, e já me estão a chamar. A seguir à civilização de Lira, tivemos a civilização de Elysion Avalon. E o Avalon que conhecem das histórias do rei Arthur é simplesmente uma pálida memória da primeira civilização de Elysion Avalon.
Isto para vos dizer também, e agora vou relembrar, que eu já falei nisto antes, que foi na primeira de todas as civilizações, quando foi criado o templo, os primeiros templos, que as sacerdotisas lirianas, sempre que um novo ser escolhia encarnar no planeta, tinham o oráculo dos cristais. O primeiro de todos os oráculos foram os cristais. E a cada ser que encarnava neste plano, já vou, filha! E a cada ser que encarnava neste plano, era atribuído um cristal com todas as mensagens para todo o seu tempo de vida, que na altura durava milhares de anos. Nós desencarnávamos quando assim o entendíamos, quando sentíamos que estava na altura de irmos para outro plano, para outra dimensão de consciência. Porque o cristal é uma imensa pen, um imenso download de informação. E à medida que nos vamos sintonizando com o cristal, ele vai nos dando as orientações para o caminho a seguir. Porque efetivamente nada está escrito, mas há potenciais divinos com os quais nós nos podemos alinhar. Quando surgiu neste plano a dimensão de Elysian Avalon, foi quando efetivamente ainda tornámos mais presente a energia da deusa. E os livros sobre Avalon nada fazem jus à primeira civilização de Elysian Avalon. Os livros de Avalon trazem memórias dessa civilização e transportam-nas para o tempo do rei Arthur. E isso não... é uma pálida memória. Ok? É uma pálida memória, porque nas primeiras civilizações a nossa vibração era profundamente heptadimensional. E manteve-se heptadimensional até chegarmos à primeira civilização da Lemúria. Porque efetivamente a Lemúria e a Atlântida foram civilizações que coexistiram. Mas a primeira a surgir foi a civilização da Lemúria, onde a nossa vibração era elevadíssima. E nessa civilização, um dos nomes que eu tive foi Lai. E a minha responsabilidade era ser a coordenadora e a orientadora de como é que deveriam ser esculpidos os templos. Qual a geometria sagrada a ser incutida nos templos. As primeiras pirâmides, os primeiros frontões, as primeiras colunas bordadas, os primeiros símbolos de linguagem, de luz, foram trazidos para este plano físico nessa altura. Também era da minha responsabilidade cuidar de tudo o que era vida, plantas, flores, árvores, porque eu tinha comigo os códigos da dadora da vida. E no início da civilização lemuriana, e que se manteve até ao final, mas foi no início que foi criado, foi criado o templo do rejuvenescimento, o templo da vida eterna. E esse templo era um imenso tubo de luz que nos conectava ao centro da Mãe Terra e que nos conectava também aos que ainda estavam presentes dos... Mãe, tens de ver. Eu quero um saquinho de pipocas salgadas. Tá, pede à maninha que a maninha faz o saquinho de pipocas salgadas, está bem? Tive aqui uma interrupção. Eu já vou fazer. Eu como da mana, tá bem? Tá bem. Tá bem. Tive aqui uma interrupção dos meus pequeninos. Tá bem, eu já vou. E para vos dizer que neste templo do rejuvenescimento, todos nós que fomos lemurianos, de tempos a tempos íamos a esse templo. Porquê? Porque no centro desse templo, no plasma líquido que se movimentava no centro do tubo
que se encontrava no centro do templo, vibravam todos os códigos de luz, som e criação que deram forma ao nosso ADN. Nós temos o ADN cósmico e temos ADN terreno. E quando nos permitimos mergulhar na sabedoria do nosso ADN, e o convite que eu hoje vos trago é meditarem com o que está em vós, a permitirem-se mergulhar na vossa Kundalini, nas mensagens que o vosso ADN tem para vos dar. Porque aí vão aceder a todos os códigos de luz, som e criação que estão presentes desde o início dos tempos. E era por acedermos a esses códigos que nós nos mantínhamos vivos neste plano tantos milhares de anos e a manter uma vibração tão elevada. E em verdade, quando surgiu a civilização Atlante, ainda coexistiu com a civilização lemuriana. Nos primeiros tempos, a civilização Atlante também era heptadimensional. Mas a partir de determinada altura, elas entraram em conflito. E quando entraram em conflito, reduziram a sua vibração. Passaram a pentadimensional. Mesmo assim, era uma vibração muito elevada. Mas nos movimentos galácticos que ocorreram na altura, que também foram criadas pela intenção de todos os presentes, que também são todos os que estão no planeta agora, porque todos os que estão no planeta neste momento têm uma grande ancestralidade e só estão encarnados e são cada vez em maior número, porque em alma todos acedemos a assistir à vibração da nova Terra com uma nova consciência. E porque é que é uma nova consciência? Porque quando estivemos cá a vibrar heptadimensionalmente ou pentadimensionalmente, ainda não tínhamos passado pela experiência tridimensional. E o termos acolhido passar pela experiência tridimensional traz-nos uma consciência imensa de amor profundo, de compaixão, de entrega, de harmonia, de humildade que não havia antes. Por isso é que a nova Terra é o mais puro que alguma vez nos permitimos viver, sentir e almejar. Por isso é que somos 8 bilhões de habitantes neste momento. E cada um de nós é um dos escolhidos. Estejamos em que ponto estivermos do nosso caminho. Estejamos em cada um do ponto em que estivermos no nosso caminho. Pouco antes da civilização Atlante entrar em ruptura, a civilização lemuriana decidiu ascender. Porque já percepcionava o caminho que iria acontecer. Foi nessa altura, quando a civilização lemuriana ascendeu, que a minha alma decidiu transitar para a experiência Atlante, para assistir na fase final do processo. Eu fui daquelas que avisou e sabia que não iria ser bem sucedida, que avisou do caminho que iria ser manifesto se o rei mantivesse as suas intenções, as intenções de guerra, e avisei os próprios sacerdotes que estavam a comandar as tropas e as navegações do que iria acontecer, eu e outros como eu. E assistia à partida daqueles que mais amavam nas naus. Nas naus. Naus é um termo muito português. Nas embarcações.
para irem conquistar outros povos que entretanto estavam a surgir por se acharem superiores. E foi nessas escolhas que se manifestou o abuso de poder. E quiseram utilizar a sabedoria dos cristais que estavam ao serviço da grelha magnética e cristalina para seu belo prazer. E quando o humano, porque na altura era uma consciência já muito mais humana do que divina, procurou usurpar-se do poder contido nos cristais para menosprezar outros seres, que surgiu o grande dilúvio. Nem é o grande dilúvio, que surgiu o mergulho, a imersão da Atlântida pelas águas. E eu fui daquelas, com outros irmãos e irmãs, que cantámos até ao fim, até ficarmos sem fôlego, para que aqueles que estavam a submergir conosco pudessem estar em paz o maior tempo possível. E esteve tudo em propósito. Há muitos que estão encarnados neste plano que só têm a memória da submersão nas águas e veem isso como algo cataclístico e de uma dor profunda. Chegou o tempo de nos elevarmos acima dessa consciência e manifestarmos o amor. E chegou o tempo também de vibrarmos o Uno. E o Uno não é elitista. Sempre que receberem mensagens de alguém ou de algum grupo a achar que é mais ou que é melhor por fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, afastem-se. Porque foi o elitismo que afundou Atlântida. Foi a consciência elitista de superioridade, nem é consciência, é inconsciência, porque na altura muitos acederam à experiência de se acharem superiores dos demais. E sempre que tu te achares superior ou superiora a um irmão ou irmã, estás a criar elitismo, estás a criar diferença, estás a criar separação, estás a gerar medo, estás-te a exercer num poder que não é alma alinhado. E eu hoje só vos trago esta mensagem porque amanhã vibramos o portal 10.1. E amanhã procurarei voltar a vós com a permissão divina. Hoje não é o dia para vos dar essa mensagem, mas é o dia para vos alertar de todos os que ainda procuram manifestar medo com ilusão de amor. Recorram ao discernimento mais puro do vosso coração e do vosso sentir. Antes de irem para eventos, para meditações, para terapias, para procuras ou pesquisas no Google sobre o que quer que seja, invoquem o auxílio divino da vossa alma para vos guiar ao que está alinhado com o mais puro da vossa alma a manifestar. Porque em verdade todas as egrégoras da densidade foram dissolvidas. Mas ainda há muitos humanos a quererem manter a vibração do ego, do medo e da resistência. E por falar nessa experiência do ego, do medo e da resistência, uma vez mais te venho dizer, tu não aniquilas o ego. Tu não vences o ego, tu não cortas relações com o ego, tu não destróis o ego. O nosso ego é o nosso maior amigo. Porquê? Porque sem ego nem sequer nos podíamos permitir vibrar nesta experiência em que estamos. Então o nosso caminho não é negar o ego, não é prescindir do ego, é educá-lo. E cada um de nós só pode educar o ego
se educar os seus pensamentos, se consciencializar das suas emoções e se vibrar pensamentos e emoções alinhadas em ações puras, crísticas, de amor. A nossa experiência neste plano é de vibrarmos amor, mesmo ainda sentindo véus que já não existem, mas a verdade é que a nossa mente continua-nos a trazer o conceito do véu, o conceito da separação. E esse conceito só foi criado por aqui, pela mente, não é pela terceira visão, é pela mente. E a mente é a parte de nós que nos mente. Então o teu único propósito é educares a tua mente para teres o teu ego, que é a tua conexão à experiência física, ao teu serviço. A frase a manifestar é: o meu ego está ao serviço da minha alma. E o meu casamento é com a minha alma. Não é uma frase, são duas. Eu nem sequer estou a ler os vossos comentários porque não tenho oportunidade para isso. Não posso estar aqui muito tempo. Mas que fique estas mensagens, que recebam a verdade do que sentirem no vosso coração, na vossa vibração mais elevada, para que todos os véus da ilusão possam cair por terra. Porque mesmo aqueles que ainda estão a dar-te testemunho de medo, não vão ter uma oportunidade de o dar por muito mais tempo. Tá bem, a mamãe já vai. Já está no meio. Uau, eu já lá vou. Porque em verdade, meus amores, essa ilusão de realidade já não existe. E são os resquícios que ainda estão a atuar. Todos aqueles que se alinham pelo medo e acham que precisam de manifestar medo para terem seguidores vão cair. Porque essa é a verdade de 2022. Separar o trigo do joio. E tu estás a tempo de fazer a tua escolha. E agora, meus amores, vou cuidar dos meus filhos. Vou estar com a minha família. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Que as vibrações mais elevadas e mais puras que vêm até nós desde o princípio criador, Mãe, Pai divinos, desde a fonte de toda a consciência, sejam derramados sobre todos vós. Que o vosso ADN seja desperto à sua memória cósmica e terrena. Que o acástico terreno e o acástico cósmico vos sejam revelados de acordo com o vosso propósito divino maior. Agora, todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Afinal é só tu. Gratidão. Afinal é só tu. É só tu, Até já. mãe. É só